Muito bem. Boa tarde a todos e todas que estão aí presentes nesse novo mais um seminário aqui do laboratório do IT, tá? Esse aqui é um seminário aberto, tá? E temos aqui, diversas pessoas de empresas parceiras também, né? Sejam bem-vindos aí a todos que fazem a Fibus, tá certo? Tem uma galera pesada aí. Ah, E esses seminários do IT, eles são seminários apresentados pelos estudantes bolsistas, tá? Nos nossos projetos, e todos eles têm uma meta, né, de apresentar aí um seminário a cada 2 meses, tá certo? E este aqui é o seminário de Jackson. Então, Jackson, ele é bolsista da Fibus, tem trabalhado comigo na área de gerência de dívidas técnicas, tá? E agora está migrando para atuar no squad da Paystore lá na Fibus, né, para atuar no desenvolvimento lá, certo? E aí ele perguntou, ele me sugeriu, inclusive, esse tema, ele queria estudar, né, os princípios de projeto orientado a objeto, tá? E eu disse, cara, vai lá, como diz aí Aniele, né, faz teu nome, né, tá certo? Então, é isso aí. Então, pessoal, é só um parênteses aqui, este aqui é um momento de aprendizado, tá? Um momento de aprendizado, inclusive, do próprio Jackson, tá certo? Ele vai apresentar um conteúdo que ele acabou de estudar para poder apresentar, certo? E isso aí é fantástico, tá? E como eu digo, a melhor forma da gente aprender algo é ensinando, né? Tá certo? E aí, ele está aqui compartilhando um pouco do conhecimento dele, tá? E que sirva de exemplo para todos nós aqui, tá? Para que a gente marque seminários, tá certo? Que a gente realmente aproveite essa oportunidade de compartilhar conhecimento, tá bom? Porque conhecimento parado não vale nada. Conhecimento só serve se ele estiver em movimento, tá certo? Indo da cabeça, da mente de um para o outro, tá bom? Então é isso, Jackson, então fique à vontade, a audiência é sua, tá certo? Você tem aí, né, o tempo que tá aí, vamos até às 18 horas aproximadamente, tá certo? E é isso, aí o Jackson ele vai apresentar e depois a gente abre para perguntas, tá certo? Ou comentários, alguém quiser discutir alguma coisa. Bom, vai lá, Jackson, é isso aí. Boa tarde para todo mundo presente. A gente vai falar sobre os princípios do Solid, né? Como o professor Rodrigo falou. E meu nome é Jackson e o orientador foi Rodrigo. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguem me ouvir direito? Beleza. Como o professor Rodrigo falou, meu nome é Jackson. Eu curso Sistema de Informação aqui no Campus 4. Atualmente eu estou no sexto período. Sou bolsista no Laboratório de Pesquisa e Capacitação IT. E eu estava na área de gerência de dívidas técnicas orientada a negócios, que é a TraceTD. E essa semana eu fui movido, agora eu estou na Fibus, no squad Paystore. Bom, então, o que é o Solid? O Solid, ele é um conjunto de 5 princípios que visam melhorar a qualidade do software e melhorar a vida ajudar na vida do desenvolvedor. Ele pode ser usado em qualquer programa, em qualquer linguagem de programação que suporte a orientação a objetos. Então, quando você usa Solid, você diminui coisas como a desorganização do código, a dificuldade em implementar alterações, dificuldade em testar, repetição de código e dificuldade em dar manutenção. E quando a gente vê os princípios, vocês vão entender o porquê de cada um desses. Aqui os princípios, o Solid. E o Solid, ele é um acrônimo, então vocês vão entender, eu vou explicar isso no próximo. Tem o primeiro, Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única. Open Closed Principle, o princípio aberto-fechado. Liskov Substitution Principle, princípio da substituição de Liskov. Interface Segregation Principle, princípio da segregação da interface. E Dependency Inversion Principle, princípio da inversão de dependências. Esses são os 5 princípios que a gente vai discutir hoje. Bom, ele surgiu lá por meados de 1980. Existia uma rede social na época que era tipo um Facebook, era Usenet. E lá, esse cara aqui, que é o Robert C. Martin, conhecido como Uncle Bob, ele discutia com outros desenvolvedores
sobre os principais princípios para melhorar a qualidade do software. E isso veio se concretizar, se firmar mesmo, 20 anos depois, né? Lá por volta dos anos 2000. Então, em 2004, esse Michael Feathers, ele mandou um e-mail pro Uncle Bob e falou, cara, se você pegar esses princípios aqui e você organizar dessa forma, ele forma essa palavra aqui, ó, forma SOLID. E foi daí que surgiu esse acrônimo, que é o SOLID. Então, a gente vai usar código aqui, só que eles são apenas ilustrativos, tá? Então, os métodos não vão possuir implementação, eles vão retornar void quase sempre, e a gente vai utilizar o princípio da responsabilidade única. Esse aqui é o código que a gente vai usar como exemplo. A gente tem a classe pedido service, que tem os métodos salvar, atualizar, deletar, carregar, remove produto por nome, recebe um nome por parâmetro, adiciona produto e mostra produto do pedido e mostra pedido. Então, o Sync Responsibility Principle, ele diz que uma classe deve ter somente um motivo para evoluir. Então, ela deve ter somente uma responsabilidade. Ela deve ser especialista em um assunto. Quando a gente está aprendendo orientação a objeto, a gente comete erros bem comuns, é comum fazer isso. E a gente dá muita responsabilidade para uma classe. E isso é chamado de classe Deus, God Class, que são classes que sabem muito, que possuem muita responsabilidade, que elas fazem muita coisa diferente, né? E também a gente faz métodos que têm muitas responsabilidades, que eles fazem coisas diferentes. Então, por que que o nosso código exemplo lá que a gente viu, ele viola o Single Responsibility Principle? Se você prestar atenção, ó, eu marquei aqui e de cores distintas. Se você prestar atenção, são três coisas diferentes, são três responsabilidades. Essa que está marcada no 1 é sobre persistência de dados, no 2 é sobre a mutação do próprio pedido, de remover produto, adicionar produto, e o 3 é de mostrar coisa para o usuário. Esse 3 aqui você pode imaginar como se fosse uma implementação como se fosse um print. Você literalmente mostra para o usuário. Então, vocês conseguem visualizar que aqui tem três responsabilidades diferentes dentro de uma classe? Então, isso aqui é chamada God Class. E isso aumenta muito o acoplamento da classe, né? Então, como é que a gente resolve esse problema, né? Quando a gente vai... a classe pedido service, ela vai ficar somente com a responsabilidade da persistência de dados, ela vai fazer somente o CRUD. A gente vai criar uma classe chamada pedido view, e ela vai ter os pedidos que vão mostrar algo para o usuário. E na classe pedido vai ficar a responsabilidade de mutação do pedido. Mutação, de get, set, vai ficar no próprio pedido. Então, o código refatorado ficou assim, ó. A parte vermelha ficou na própria pedido service. A classe pedido ficou com os métodos de mutação do pedido. E a classe pedido viewer ficou com os de mostrar alguma coisa. Então, por exemplo, o princípio, a frase que eu esqueci a palavra, que resume o princípio é que uma classe ela deve ter somente um motivo para evoluir. E o que isso significa? Imagina que agora, do jeito que está aqui agora, chega um requisito novo e fala, ó, agora a gente vai ter que ir lá no banco de dados e pegar um pedido por nome agora. Você vai mudar qual classe? A pedido service. Se falar outra coisa, vamos dizer, chega outro requisito. Agora você vai ter que remover todos os produtos que possuem a letra A. Você vai mudar a classe pedido. Se chegar outro, agora você vai ter que mostrar todos os pedidos de um determinado cliente. Você vai mudar a classe pedido viewer. Então, vocês perceberam que agora cada uma possui um motivo para mudar? Do jeito que estava antes, esses três motivos que eu falei seriam de uma classe só. Então, ela possuiria mais de um motivo para mudar. Então, a violação do SRP, né, que é o Single Responsibility Principle, ele pode gerar alguns problemas. E dentre esses problemas é a falta de coesão, que é muito difícil alguma coisa fazer sentido tendo mais de uma responsabilidade. Isso vai aumentar o acoplamento, que aumentando o acoplamento, isso vai dificultar o reaproveitamento do código.
E isso vai dificultar para o desenvolvedor implementar testes automatizados, porque é muito difícil implementar testes em classes com um autoacoplamento, né? Que possuem muita coisa para testar. E esse princípio, ele não se limita a classes não, tá? Qualquer coisa do seu sistema, do seu projeto, que possui uma responsabilidade, ela deve ter somente uma. Então, isso é para método, classe, microserviço, componente, qualquer coisa. Tudo que tiver uma função, ela deve ter apenas essa função. Ela deve realizar somente essa função. Vamos para o próximo, é o do nosso Solid. É o Open Closed Principle, o princípio aberto-fechado. Esse aqui é o código que a gente vai usar como exemplo, tá? Aqui a gente tem o dev pleno, que ele tem um método pagar salário, e a implementação é pagando salário. A gente tem o aluno bolsista, que ele tem o método depositar bolsa, ele deposita a bolsa. E esse código aqui que está fedido, vocês vão entender por que ele está fedendo. Acho que já está bem claro, né? É o folha de pagamento. Ele tem um método pagar funcionários, ele recebe um funcionário, ele faz uma verificação, né? Se o funcionário for um dev pleno, ele paga o salário. Se não, ele deposita a bolsa. E daí, o Open Closed Principle, ele diz que as entidades devem ser abertas para extensão, mas elas devem ser fechadas para modificação. Então, quando você vai adicionar um novo comportamento, eles devem estender a classe, em vez de alterar o código-fonte original, né? Então, bora analisar, né? Por que que o nosso código exemplo está violando o princípio? Se você prestar atenção, o método pagar funcionário, ele verifica o tipo do funcionário. Então, se a gente for adicionar um novo funcionário, se a gente for adicionar um dev júnior, como está no exemplo ali, a gente vai ter que criar um novo if aqui, né? A gente vai aumentar essa verificação aqui. E para cada novo funcionário, se a gente for adicionar um PO, for adicionar um QA, qualquer um funcionário novo que a gente for adicionar no nosso sistema, esse método de pagar funcionários da folha de pagamento vai ficar aumentando e aumentando. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? O próprio Uncle Bob, ele falou, separe o comportamento extensível por trás de uma interface e inverta as dependências. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai criar uma interface com o nome contratado, e daí a interface vai ter, essa interface contratada vai ter o método remunerar. Daí todos os tipos de funcionário dos sistemas, eles vão implementar essa interface, né? E daí, no final, a gente vai refatorar o pagar funcionário da folha de pagamento, que é aquele método lá que estava fedido. Então, vamos lá, refatorando, ficou assim, ó. A gente criou a interface contratado, que tem um método remunerar. E aqui do lado direito, a gente tem dev pleno, dev júnior e aluno bolsista. Cada uma das três implementando a interface contratado, e cada uma delas implementa o seu próprio remunerar. Então, o dev pleno paga o salário, o dev júnior paga o salário, e do aluno bolsista deposita a bolsa. Então, e a nossa folha de pagamento ficou assim, ó. Ficou extremamente simples e fácil de entender. Se você olha para esse código aqui, você entende muito mais fácil do que aquele outro que estava antes. Ele agora tem um método pagar funcionários, que recebe um funcionário do tipo contratado e ele remunera. Ele não sabe qual tipo de funcionário é, ele não sabe qual é a implementação, ele só está chamando, né? Olha a diferença que ficou. O nosso método folha de pagamento, o de cima é aquele que estava fedendo, e olha o de baixo como é que ficou super simples e fácil de entender, né? E toda vez que no sistema a gente for adicionar um novo tipo de funcionário, esse método vai continuar igual. O que vai mudar só vai adicionar um novo funcionário que implementa aquela interface, né, contratado. Ah, e o detalhe sobre o Open Closed é porque ele é base para o padrão de projeto Strategy. Essa solução aqui que a gente usou, se você lembrou do Strategy, você tá bem, viu? Porque realmente parece bastante. Mas ele não é a única forma de seguir esse princípio. Existem outros, como por exemplo o Abstract Factory, outro padrão de projeto. As vantagens em usar o Open Closed é porque ele facilita na adição de novos requisitos, ele diminui a chance de introduzir bugs e o comportamento fica isolado. Então, por exemplo, se você diminui a chance de introduzir bugs, é porque vamos supor que você vai adicionar um PO lá. Você implementa ele, implementa a interface contratado e faz o método remunerar.
Se tiver um bug, não vai ser num dos ifs, porque se fosse no método antigo, ia ter um monte de if lá, você poderia ter errado alguma coisinha lá, você ia ter que procurar onde está o bug. Então, se você adicionar um bug seguindo esse conceito, esse princípio, você já vai diminuir o local de procura, né, desse bug. O terceiro é o Liskov Substitution Principle, é o L do nosso Solid. É o princípio da substituição de Liskov. Nesse princípio aqui, a gente vai usar esse código aqui como exemplo, tá? Do lado esquerdo aqui, a gente tem a classe Pi, que é o João Bot. Ele sabe fazer café e faz suco. Ele faz um bom café, mas ele faz um suco de pozinho, aquele suco de que você dilui em água, né? E tem a classe Filho, que é a classe Joãozinho Bot, que ela estende a classe João Bot, por isso que ela é a classe Filho, e ela sobrescreve o método fazer café. Só que ele não sabe fazer café. Aí ele oferece um suco de pozinho que ele sabe fazer, né? Já que ele estende o pai. Bom, Bárbara Liskov é a mulher que propôs esse princípio, e ela diz que uma classe derivada deve ser substituível por sua classe base. Então, esse método aqui, ele trata de herança e polimorfismo. Então, quando os meios de violar esse princípio são sobrescrever um método que não faz nada, lançar uma exceção inesperada ou retornar valor que é diferente do que a classe base retorna. Então, se a gente analisar, por que que a nossa classe lá está violando esse princípio? Porque, ó, se a classe João Bot, que é a classe pai, ela for substituída pelo filho, que é o Joãozinho, todo mundo vai ficar sem café, porque ele não sabe fazer café, e o pai sabe. Então, ele está violando porque o princípio diz que essa classe, a classe filho, ela tem que conseguir substituir a classe pai, né? Então, como é que a gente vai resolver? A classe pai, ela não vai ser alterada, porque não tem erro nela. O erro está na implementação da herança, que é da classe filho. Então, ela que tem que ser alterada para ser compatível e ela conseguir substituir a classe pai, né? Então, no código refatorado, a classe pai do lado esquerdo está igual, só que a classe filho do lado direito, agora ela faz, além dela fazer café, ela faz um excelente, é diferente do pai. Então, você pode fazer de forma diferente, desde que seja do mesmo tipo. Então, do jeito que estava antes, estava errado porque ele estava querendo retornar um suco em vez de um café. Agora ele faz um café excelente, que é ainda melhor do que o do pai, né? O suco agora também ele faz um da polpa e agora ele aprendeu a fazer bolo. Então, em qualquer parte do sistema que você chamar o Joãozinho para substituir a classe pai, ele vai conseguir fazer isso sem problema nenhum, porque ele implementa todos os métodos do pai, sem lançar nenhuma exceção, sem, sem ser que o método não faça nada e não retorna valores de tipo diferente, né? Bom, as vantagens de usar esse princípio, né, que é o Liskov Substitution Principle, é que ele permite você usar o polimorfismo com mais confiança, e você pode chamar as classes derivadas referindo-se à sua classe base, sem ter medo de lançar alguma exceção inesperada, um null point exception da vida. Então, vamos para o I, que é o quarto princípio do Solid, é o Interface Segregation Principle, princípio da segregação da interface. O princípio da segregação de interface, a gente vai usar esse método aqui, tá? Esse código como exemplo. Do lado esquerdo, a gente tem a interface aves, que ela tem os métodos botar ovo, bicar, comer e voar. Do lado direito, a gente tem a classe falcão, que ela implementa aves. Então, ela voa, ela bota ovo, ela bica, ela come. E aqui a gente também tem a classe pinguim. A classe pinguim, ela bota ovo, bica, come, e no método voar, ela lança uma exceção, porque pinguim não voa, né? Então, esse princípio, o Interface Segregation Principle, ele diz que uma classe, ela não deve ser forçada a implementar interfaces e métodos que ela não vai utilizar, né? Então, para isso, você tem que criar interfaces magras, interfaces especializadas, que é para as classes que implementam essa interface, ela não implementar método que não faz nada ou que lança algum tipo de exceção, porque não faz sentido ela implementar. Então, por que que nosso código lá está violando o princípio? Essa é bem óbvio, né? Que
tá lançando uma exceção no método voar, porque pinguim não voa. Então, o erro é porque a nossa interface ela não está levando em conta que existem aves que não voam. Então, ela está muito genérica, ela não está especializada o suficiente para não para seguir esse conceito. Então, se, por exemplo, a gente for implementar uma classe galinha, ela também não voa. Então, também vai lançar essa exceção. Então, isso deve ser tratado no sistema. Como é que a gente vai corrigir? A gente vai criar interfaces específicas, né? Agora a gente vai criar a interface aves que voam. E daí, as nossas classes, elas não vão ter que implementar esses métodos que elas não utilizam, né? Vai ficar assim, ó. Aqui a gente tem a classe, a interface aves, que ela vai só botar ovo, bicar e comer. E agora a gente tem a interface aves que voam, que estende aves. E além de botar ovo, bicar e comer, ela voa. Então, agora a gente tem a classe falcão, que implementa aves que voam. Então, ela voa, bota ovo, bica e come. E aí, do lado direito, a gente tem a classe pinguim, que ela implementa aves, somente aves, não é aves que voam. Então, ela bota ovo, bica e come. Ela não voa. Agora faz todo sentido as nossas interfaces. E as vantagens é porque desse princípio, o Interface Segregation Principle, é que a gente vai ter interfaces mais coesas e especializadas, né? E com isso as nossas implementações vão ficar mais seguras, porque a gente não vai precisar implementar coisa que vai ficar muito sensível. Métodos que você vai lançar algum tipo de exceção quando algum determinado comportamento acontecer. Então, além das interfaces ficar mais coesas, a gente vai ter implementações mais seguras. O último princípio, o Dependency Inversion Principle, o princípio da inversão de dependências, é o D do nosso Solid. Esse aqui é o código que a gente vai usar como exemplo, tá? Aqui em cima, a gente tem a classe MySQL Connection, que tem o conectar ao banco, e ele conecta ao banco. Aqui embaixo, a gente tem a classe recuperador de senhas, que tem um atributo do tipo MySQL Connection, que tem o nome DB Connection. E no construtor, ele cria uma nova instância do MySQL Connection. Então, esse código aqui também está fedendo bastante. Então, o Dependency Inversion Principle, ele diz que um módulo de alto nível, ele não deve depender de módulos de baixo nível. Os dois têm que depender de uma abstração, ou seja, uma interface, né? Então, as abstrações, elas não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Vamos lá. Por que que o nosso código lá está violando o princípio? Primeiro, o que é um código de alto nível? Código de alto nível é um código que depende, que ele usa códigos de baixo nível. Mas, no caso, um não deve depender do outro, não deve depender de abstrações, mas ele depende de outros componentes. Então, no caso, o nosso recuperador de senha, ela vai depender de um conector ao banco, então, que no caso é o MySQL Connection. Então, isso é um código de alto nível, né? E ele está violando, porque o código de alto nível, que é o recuperador de senha, ele está literalmente dependendo do MySQL Connection, que é o código de baixo nível. Deve haver uma abstração nesse meio dos dois aqui. E se você prestar atenção, ele também viola o Open Closed, porque se a gente tiver que adicionar mais um banco de dados, ou a gente não for utilizar o MySQL mais, a gente vai ter que fazer algum tipo de verificação lá, para ver qual tipo de banco é, como vai ser a implementação dele. E se você prestar atenção no construtor, ele está criando uma nova instância do MySQL Connection. E isso aumenta muito o acoplamento do código. Por quê? Vamos imaginar que a gente também, em vez de só o recuperador de senha, a gente vai ter agora um componente de login. E o login também tem um MySQL Connection. Aí você tem um novo requisito que agora no MySQL Connection você tem que passar um código. Aí vai quebrar em dois cantos, né? Que aqui você está chamando o construtor e lá no outro também vai chamar o construtor. Então isso aumenta muito o acoplamento do código. Isso aqui fica feio, fica fedendo. Então agora a gente vai receber a instância do MySQL Connection pelo construtor. Em vez de criar um down new aqui, a gente vai receber ele pelo construtor e só vai setar ele, né? Fazer um this.connection igual dbconnect. Só que ele ainda está violando o princípio.
A gente só fez isso para diminuir o acoplamento do código, que a gente ainda está dependendo da implementação do MySQL Connection, em vez de depender de uma abstração. E um módulo de alto nível, ele não deve depender de módulo de baixo nível, como a gente viu. Como é que a gente vai resolver essa bronca, né? A gente vai criar a interface DB Connection e ela vai ter o método conectar ao banco. Daí, todos os bancos de dados que a gente tiver no nosso sistema, se a gente for usar Oracle, Postgres, MySQL, todos vão implementar essa interface. A implementação, essa solução vai ser bem parecida com a que a gente usou no OpenClosed, inclusive. Do lado esquerdo, a gente tem a interface DB Connection, que tem o método conectar ao banco. E do lado direito, agora a gente tem MySQL Connection e Oracle Connection, que ambos implementando a DB Connection e ambos implementando o seu próprio conectar ao banco. Então, nosso código refatorado ficou assim, ó. O DB Connection, ele recebe uma instância do DB Connection. Ele não faz a menor ideia de qual banco de dados ele está usando, de qual banco de dados ele tá recebendo. Ele só sabe que ele está recebendo uma conexão com o banco. Então, ele está dependendo de uma abstração. E importante, que é bem parecido os termos, injeção de dependência é diferente de inversão de dependência, tá? Inversão de dependência é um conceito. E injeção de dependência é um padrão de projeto, é um design pattern. Concluindo, né? Quando a gente não usa esses 5 princípios, a gente pode ter problemas. E esses problemas podem ser código sem padrão, vai ficar desorganizado e macarrônico, ninguém sabe onde começa, onde termina, o que cada classe faz exatamente, e faz ficar difícil de entender. Porque a gente vai ter classes inchadas, com explosão de métodos e difícil de entender. E isso vai gerar códigos muito rígidos ou muito frágeis. Então, o que seria código muito rígido? Seria um código que é muito difícil você conseguir implementar um novo componente. Que ele está tão rígido da vida, macarrônico, que é difícil você implementar uma coisa nova. Ou muito frágeis, que quando os códigos frágeis, você faz uma alteraçãozinha em uma classe e quebra 5 partes do sistema. Isso também não é legal, né? E com isso você vai ter muito código repetido ao longo do sistema. Porque como ele está macarrônico, muitas vezes você passa batido em um determinado método que você já fez, ou alguma implementação que você, se tivesse um código mais limpo, você conseguiria ver essa repetição e criaria um método para isso. Mas você não passa porque as classes estão muito inchadas. E com isso, as classes ficam muito difíceis de testar, né? Que é muita coisa para testar. Já que quando a gente usa o Solid, a gente vai ter código mais organizados, reutilizáveis, porque é muito mais fácil você reutilizar alguma coisa que não tem muita responsabilidade. E isso vai ajudar na manutenção, porque é muito mais fácil um desenvolvedor chegar e entender aquele código, vai facilitar a vida dele, né? É muito mais fácil de testar, porque como vai possuir só uma responsabilidade, é mais fácil testar o código. Isso vai dar códigos mais robustos, que vão ficar abertos para alteração, e menos propenso à repetição de código. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que tenha contribuído, nem que seja um pouquinho, tá? Para cada um de vocês aí. Eu parei de compartilhar sem querer aqui, desculpa. Deixa eu colocar de Muito novo. bem, Jackson. Muito bem, cara. Gostei da sua apresentação, viu? E aí, alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu tinha visto que tem uma dúvida aqui no chat. Deixa eu subir aqui. Vai lá que a galera tá aí Eu- insana aí dando os parabéns, então. Pera aí, tá? Deixa eu ver o Foi o que tá perguntando Rafael, aqui. eu acho, né, que perguntou. Cadê? Perdi. A responsabilidade única não envolve regra de negócio, acesso a banco, API, etc. Hum, então, pode ser que envolva. Existem casos e casos. Quando você fala de conceito, conceito não é regra, não é uma coisa que você vai olhar e vai fazer sempre. Então, se tiver alguma regra de negócio que por algum motivo absurdo, algum requisito, você tenha colocado duas responsabilidades, pode ser que aconteça. Não é um conceito, não é algo que você tem que seguir à risca ao pé da letra, tá?
É diferente de se for um padrão de projeto. Tipo, um padrão de projeto, Uhum. tu Você quer está falar? falando do princípio, né, Jackson? Isso, do princípio. Isso, no princípio. Uhum. É Do um responsabilidade princípio. única. Uhum. Então, pode ser que envolva a regra de negócio, tá? Uhum. Deixa eu ver. Quem quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa, fica à vontade. Cledson está perguntando se você quer ser professor de PO no próximo semestre. Então, É, essa é difícil demais. bem, o pessoal não está fazendo perguntas aqui. Muito bem, Jackson. Muito obrigado aí, né? Ninguém mais quer fazer nenhuma pergunta, nenhum comentário? Opa, apareceu uma aqui. Então, Cauã, Isso. quando utilizar um projeto, depende muito não de quem está desenvolvendo muitas vezes, mas do cabeça. Vamos supor que, por exemplo, você é um desenvolvedor, chega o líder do seu squad e fala, ó, a gente vai implementar isso aqui, usa um strategy, mas aí você tem que implementar o padrão, né? Mas se, por exemplo, você for tiver mais liberdade na hora de implementar, você tem que ter uma certa visão, né? Nossa, se eu implementar aqui um Abstract Factory, acho que fica massa, dá para testar um negócio legal aqui. Então, é legal você conhecer os padrões de projeto, porque aí você começa a observar a hora de implementar algum deles, né? Exatamente. Muito bem. Os princípios, eles vão nortear a sua cultura de desenvolvimento, né? Uhum, Eu diria que conhecer os princípios exigem que você fortaleça seu conhecimento do que é usar o O de forma adequada, né? Independente de um padrão específico que alguém desenvolveu antes, né? Aí o padrão, não, o padrão é uma coisa muito, já é direta, né? Você já especifica, eu tenho um tal problema, para tal problema a gente oferece essa sugestão de solução, né, para problemas recorrentes, tá? uhum. Muito bem. Princípios são mais boas práticas, né? Como Isso. lá no P1, quando mãe Aila falava, ó, pare de criar variável com nome N1, N2, bote nome que você vai entender. Isso Pronto, já é princípio. exatamente. Exatamente. Muito bem. Então, beleza. Vamos, acho que é isso, né? Obrigado, Fechou. pessoal, tá? Pela audiência, tá? Muito obrigado. Obrigado, Jackson, aí, tá? Por ter dedicado esse tempo aí, preparou o material, estudou, organizou e isso é muito bom, tá certo? Valeu, até a próxima. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Só esqueceu o print, né, professor? Ah, ninguém tem aberto a câmera, né? Tá todo mundo com a câmera fechada, mas eu pego aqui no